os governantes pretos da Europa. Ao contrário do que se pode acreditar, aqueles que foram chamados mouros no passado não são brancos, nem árabes, mas são de facto africanos pretos. A classe dominante que conquistou o sul da Europa era predominantemente preta. Mouros colonizaram e governaram a Europa até o século XVIII. Eles influenciaram a arte e a arquitetura da Europa moderna. Os mouros dedicaram-se a civilizar a Europa e a transformar a região na civilização que ela é hoje. Desenvolveram o comércio, a alfabetização, o saneamento básico e a arquitetura em grande escala. Criaram uma qualidade de vida superior em quase toda a região europeia. O professor chancelor William diz: os mouros originais, como os egípcios originais, eram pretos africanos. O professor chancelor Williams foi um sociólogo, historiador e escritor afro-americano. Ele é conhecido por seu trabalho sobre civilizações africanas antes do contato com europeus. Mauri significa preto, escuro, e refere-se ao povo preto do norte de África, o que é o atual Maghreb. Toda a região foi então habitada por pretos africanos. Os romanos chamaram a região de Mauritânia, o país dos mouros, que foi dividido em 3 regiões: Tingita Mauritânia, Cesariana Mauritânia e Mauritânia Sitifiana. Fazia fronteira a norte com o Mediterrâneo, a sul com o país de Getúdes, a oeste com o Atlântico, e finalmente a leste com a Numídia. A presença dos mouros é atestada na Europa no início do Império Romano, muito antes da chegada dos árabes, a quem eles chamavam de tribo Bak. Então pode-se dizer que a diferença entre mouros e árabes era fisicamente visível. A sua superioridade militar e as suas muitas vitórias impressionaram as pessoas de meia idade, que nos deixaram muitos relatos históricos da sua presença. Esta presença naturalmente gerou famílias mistas, e ainda hoje, muitas famílias europeias levam o nome do seu patriarca negro como sobrenome. Este é o caso das famílias Moraux, Morel, Morlon, Moura, Sarrazin, Moran, Morano, etc., pelos quais os seus guarda-roupas ancestrais mostram o rosto de um ou mais negros, fundadores da sua família. Em muitas das cidades europeias ainda pode-se encontrar estátuas bem conservadas. O preto na bandeira da Córcega é mais uma ilustração do seu prestígio na região. O poderoso imperador Mauri, Yusuf Ben Tashim, é a propósito descrito como um homem castanho com cabelo crespo por um cronista árabe. É importante salientar que essa narrativa de Idade Média, ou Idade das Trevas, é na verdade uma experiência europeia branca que eles falam como fosse algo universal. Isso não condiz com os factos. Darei um exemplo. Por exemplo, se uma parte da Europa entra em guerra, eles definem como guerra mundial, mas se alguns países da América Latina ou até mesmo alguns países de África entram em guerra, eles não definem como guerra mundial, porque são carnes de terceira categoria, ou seja, não somos relevantes. Portanto, os pretos nunca passaram por isso, de Idade Média ou Idade das Trevas. Quando os mouros chegaram à Espanha, encontraram os europeus vivendo na extrema miséria. Em seu livro O Dia que o Universo Mudou, o historiador James Burke descreve como viviam os típicos habitantes das cidades europeias, dizendo: os habitantes jogavam todo o seu lixo e esgoto no centro das ruas estreitas. O fedor era avassalador. Misturados com excrementos e urina, utilizavam palha para cobrir o chão sujo. Agora, imagine se aí onde você mora, todo mundo fizesse as necessidades e jogasse na rua pela janela. Era o que os europeus faziam. E nessas ruas, cheias de fezes e urina, circulavam livremente os animais que eles utilizavam para alimentação. O resultado era catastrófico. Inúmeras doenças, alto índice de mortes, baixíssima qualidade de vida. Estas são algumas imagens dos mouros da antiguidade. Elegantes nos tecidos, limpos, inteligentes, e não iam conseguir viver no meio daquilo. Então os mouros se dedicaram a civilizar a Europa e a transformar a região na civilização que ela é hoje.
desenvolveram o comércio, a alfabetização, o saneamento público e a arquitetura em grande escala. Criaram uma qualidade de vida superior em toda a região onde habitavam. O historiador James Burke ainda descreve no mesmo livro o resultado dessa transformação. Havia 300 banheiros públicos espalhados por toda a cidade e seus 21 subúrbios. As ruas eram pavimentadas e iluminadas. As casas tinham varandas de mármore para o verão e dutos de ar quente sob os pisos de mosaico para o inverno. Elas eram adornadas com jardins com fontes e pomares artificiais. O papel, um material ainda desconhecido para o Ocidente, estava em toda parte. Havia livrarias e mais de 70 bibliotecas. Após a queda dos mouros, Cristóvão Colombo usaria a tecnologia moura roubada para iniciar a conquista europeia global que causou tanto sofrimento, e ainda causa.